Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus, capítulo 8. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aproveite esse momento. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Já li uma vez os 1189 capítulos, 31.173 versículos, os 66 livros, estamos lendo pela segunda vez. E hoje vamos ler Mateus capítulo 8. Glória a Deus. Vamos que vamos para mais um capítulo da palavra de Deus. Mateus 8:1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Jesus tinha por costume passar os dias pregando e a noite em oração no monte chamado das Oliveiras. Bem, nós estamos aqui na sequência no que ocorreu após o sermão da montanha. Ok? Por isso descendo ele do monte, descendo ele do sermão da montanha, que foi descrito aqui no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Então, no 8 começa dizendo, descendo ele do monte, tendo ele pregado aquele grande sermão que ficou conhecido como Sermão da Montanha, seguiu uma grande multidão. Que mistério, hein? Significa, sabe o quê? Que quando você prega a palavra de maneira diferenciada, a Bíblia diz que ele pregava como quem tinha autoridade e não como os fariseus. Não foi isso que nós lemos no capítulo anterior? Justamente pelo fato dele pregar como quem tinha autoridade e não como os fariseus, olha o resultado. Descendo ele do monte, terminando o sermão da montanha, seguiu uma grande multidão. Pegou o mistério? Quando você prega uma mensagem na unção do Espírito e todos veem que você tem algo diferente, a multidão naturalmente vai lhe seguir. É o que aconteceu aqui nesse momento. E eis que veio um leproso. Aqui vão acontecer várias coisas, né? Inclusive a história do gadareno também é contada aqui. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Que oração linda, né? Aquele homem carente, dependente, ele nem podia estar perto de Jesus, mas ele arriscou a sua vida e foi lá fazer essa oração. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Que interessante que Jesus o tocou, porque, segundo a lei de Moisés, se você tocasse um leproso, você ficava imundo, mas Jesus toca o leproso e é ele quem fica curado. Eita glória! Você, se tocasse o leproso, ficaria imundo, mas Jesus tocou o leproso e o leproso foi quem ficou curado. É assim que deve ser conosco. Nós devemos ter a autoridade do Senhor para influenciar e não para ser influenciado. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho, ou seja, dá exemplo. Vai lá, tem uma oferta quando a pessoa era curada, você procura saber qual é essa oferta, leva lá o seu pombinho, leva lá a sua oferta ao sacerdote. E aí já é outra história. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Rogando-lhe o quê? E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Dá a ideia que, além de paralítico, ele estava endemoniado
ou estava num estado de depressão, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Que palavra linda. Esse homem chegou, né? O centurião era um chefe de 100 soldados e ele demonstra aqui sua fé. Ele demonstra que mesmo sendo um soldado romano, ele cria no Senhor. Ele veio pedir socorro. E Jesus disse: Eu vou, eu irei e lhe darei saúde. Aí ele ficou constrangido. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Que fé é essa? Jesus fica abismado com essa fé. O homem não é religioso, o homem não é judeu, o homem não é escriba, não é sacerdote, não é fariseu. O homem é um centurião, é homem de guerra, de espada, de matar, de guerrear. E ele diz: Olha, eu sou homem de autoridade. Eu sei que o senhor tem autoridade, basta uma palavra. Eu não sou digno que o senhor vá lá em casa. Eu sou um homem pecador. Está entendendo, Jesus? Pois bem, pois também eu sou homem sob autoridade, ou seja, eu estou sujeito a César. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E o meu criado, eu digo ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo, que coisa linda. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto. Disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, entre os religiosos eu não achei isso. O homem se achou indigno e disse que se eu der uma palavra, o criado ficará curado. Nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Somos nós, os brasileiros, os americanos, os gentios de todas as partes, se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, ou seja, os judeus, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que tristeza. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Que maravilha. Ou seja, vai e seja feito conforme a tua fé. Teu criado já está sarado. Basta uma palavra. O Senhor Jesus, nessa tarde, envia uma palavra para sarar a sua vida, a sua família. E Jesus, entrando em casa de Pedro, aqui já é outro episódio, viu a sogra deste acamada e com febre. Para quem defende uma teoria que Pedro foi o primeiro papa e que Pedro não era casado, veja bem que a Bíblia não diz isso, tá? Por isso, a Reforma Protestante trouxe um dos 5 solas, é sola escritura. Nós temos que seguir as escrituras. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Tem mais de um lugar na Bíblia que fala que Pedro era casado. Nós temos também o episódio lá em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, que Paulo está justificando o seu ministério. Ele diz: não podemos, eu não posso, eu e Barnabé, levar uma mulher conosco, uma mulher irmã, uma esposa, como outros, e como Cefas. Sabe quem é Cefas? Pedro, em aramaico. Então Pedro era casado. E Jesus vai curar a sogra de Pedro. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Poucos versículos atrás, Jesus tocou no leproso. E o leproso ficou curado. Agora ele toca na sogra de Pedro e a febre deixou. E levantou-se e o serviu. O crente é assim: quando é curado, já levanta servindo, fazendo a obra. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados
E ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Conforme ele foi fazendo a obra, a fama ia crescendo e as pessoas iam chegando. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso está em Isaías 53. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Veja o que vai acontecer aqui. Jesus está no Congresso. O Congresso está cheio, está bombando. Jesus está numa festividade da igreja. Um exemplo. Aí ele diz: olha, passem para o outro lado. Ele ordenou aos discípulos e aos apóstolos que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Bem, aqui não esclareceu porque Jesus passou para o outro lado, mas nós vamos ver aqui na frente que tem o gadareno, que Mateus chama de dois gadarenos. Mateus vê tudo dobrado. Um cego para Mateus são dois cegos. Eu não sei se ele era zarolho ou porque ele mesmo viu algo a mais. Mas em Mateus é tudo dobrado. O gadareno, ele disse que são dois e não um. Tá? Isso não contradiz a palavra. É exatamente por isso que existem dois evangelhos, porque um veio de um jeito, outro veio de outro. Você pode estar olhando um prédio de um lado e dizendo: é amarelo. O outro olha do outro e diz: não, é com aquela pastilha azul. E os dois estão certos. Um está vendo um lado que é azul, o outro está vendo o outro que é amarelo. Tá bom? Isso não é contradição. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza que quer me seguir? O outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Esse aqui disse: eu quero seguir também, mas deixa eu sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Meu Deus, parece uma palavra dura, mas Jesus está dando uma lição. Para me seguir, tem que deixar pai e mãe. Tem que deixar as coisas da vida, né? Deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Lembra que ele deu ordem passar do outro lado? Para quê? E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. O barco está engolido pelas ondas e o Senhor aí dormindo. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu o mar, os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. A pergunta aqui, meus irmãos, irmã Lúcia, que está sempre nos assistindo, meu amigo João Cardoso, minha irmã Inácia, que também nos assiste aí da Ilha do Governador, meu amigo Hélito, de São Sebastião do Passé, na Bahia, meu jovem Alencar, meu irmão mais velho, minha irmã Maria do Socorro está sumida da live, depois eu vou puxar a orelha dela. Minha irmã Berenice, minha irmã Isabel, né? Isabel está aí sempre. E outros que estão assistindo, eu faço uma pergunta: por que essa tempestade? Do nada. Não era comum ter essa tempestade aqui, nessas proporções. Mas vamos ver o porquê da tempestade. Se fez uma grande bonança, né? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa tempestade aconteceu porque Jesus vai encontrar um problema do outro lado. E, tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos do sepulcro. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eu já vi gente assim. E aqui, uma curiosidade: Mateus fala que eram dois, Marcos fala que era um só. Diz que ele vivia no sepulcro, se cortava, né? E ninguém podia prender, ele quebrava correntes de ferro. Aqui são dois. E eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, filho de Davi? Vieste atormentar-nos antes do tempo?
e andava passando diante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Eles rogaram, os demônios oraram. A oração até para demônio funciona. Eles disseram: já que nos expulsa, deixa nós irmos para os porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Aleluia. E vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Meu Deus do céu. Meus irmãos, o povo vendo um milagre desse, o endemoniado gadareno, ou os gadarenos, aqui eram dois, foram curados, foram libertos. A cidade, ao invés de pedir: ô Jesus, fica aqui porque tem mais gente para o Senhor libertar, eles disseram: sai daqui, o Senhor deve ser um feiticeiro. Tem gente, meu Deus, que Deus me faz entender essas coisas. Mas tem gente que prefere ficar com o gadareno do que com Jesus. Tem gente que prefere ficar com os demônios do que com Deus. Tem gente que prefere ficar com as trevas do que a luz. Diz lá que eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles mandaram Jesus embora. Rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Eu tenho uma mensagem sobre os 3 rogos. Os endemoniados, aqui os dois, né? Rogaram para ir para os porcos, ou o gadareno lá em Marcos, que é a mesma história. E Jesus disse: vai. A cidade rogou para que ele se retirasse. O gadareno vai rogar para ir com ele. Ele diz: não, fica aí com a sua família e evangelize os da tua casa. Bem, isso está lá no outro evangelho, não está aqui no evangelho de Mateus. Lá em Marcos, diz que o gadareno pediu para ir, e Jesus disse: não. Aqui mostra apenas os 2 rogos, as 2 orações. Da legião, aqui também não diz que é legião, né? Lá em Marcos diz que eles se chamavam legião, e o motivo da tempestade é porque a legião queria impedir Jesus de chegar em Gadara para proceder à libertação. Entendeu o poder que o diabo tem? Ele gerou uma tempestade, querendo afundar o barco de Jesus. É muita ousadia. E Jesus, como sabe que o barco dele não afunda, estava dormindo. Se você é crente na pessoa bendita de Jesus, deixe o gadareno mandar a tempestade. Durma no meio da tempestade. Diga: em paz também deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Glória a Deus. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler a Bíblia toda. Estou lendo Gênesis de manhã, nesse momento, Mateus à tarde, e o nome da live é Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 8, que é o capítulo de hoje. Pai, abençoe o teu filho e a tua serva que assistiu essa live. Abençoe também a sua família, abençoe a nação brasileira e abençoe a nação de Israel, em especial Jerusalém, cidade amada, cidade de Davi, cidade do grande rei. Eu oro em nome de Jesus, pela paz de Jerusalém. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.